Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é as relações entre imperialismo e lawfare. Como se sabe, o imperialismo é uma categoria de análise que foi muito desenvolvida a partir dos escritos de Lenin e de Rosa Luxemburgo, bem como muitos outros. Mas que nos últimos, em tempos recentes, digamos assim, especialmente na academia universitária brasileira, tem sido um termo relegado a um certo segundo plano, né? O advento da chamada Operação Lava Jato, que, a pretexto de combater a corrupção, provocou graves danos à soberania econômica e política do país, parece ter despertado novamente o interesse pela compreensão do imperialismo em suas formas contemporâneas. Prova disso parece ser o lançamento do livro do nosso convidado de hoje, intitulado A Internacional da Lava Jato, Imperialismo, Nova Direita e Combate à Corrupção como Farsa, lançado pela Autonomia Literária, que tem como prefácio e apresentações pesos pesados do nosso debate público, como José Paulo Neto, como Juliane Furno, como Elias Jabor e Marcelo Braz. O autor é Luiz Eduardo Fernandes, historiador, professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, a quem eu agradeço o tempo e a disponibilidade de conversar aqui com a gente hoje. Indo direto ao ponto, professor, quais as relações entre imperialismo e o chamado lawfare? Primeiramente, agradecer a disponibilidade, o convite para a gente estar debatendo ideias, divulgando aí o nosso trabalho. E mais do que divulgar o nosso trabalho, essas ideias estão a serviço aí para pensar o Brasil, pensar novas estratégias de desenvolvimento, alternativas diante aí desse quadro de avanço da barbárie ocasionada pelo capitalismo. Marcelo, eu vou começar pelo final, para a gente ir desenvolvendo essa nossa hipótese, que eu acho que a gente consegue comprovar no nosso livro. O imperialismo contemporâneo, em especial estadunidense, ele cria as condições para a existência do lawfare. O lawfare, mais do que apenas um método de aniquilação de inimigos políticos, econômicos, e etc., também antes de tudo, um instrumento desse imperialismo contemporâneo. A gente começa, até para quem está nos ouvindo ou nos vendo nesse programa, é que a reflexão do imperialismo clássico, que você bem localizou, que está em Lenin, em Rosa Luxemburgo, em Bukharin, está historicamente situada num período que a principal faceta, a principal imagem, a principal forma que esse imperialismo se apresenta no início do século XX era mediante ao neocolonialismo. O neocolonialismo da África, o neocolonialismo dos países asiáticos, o neocolonialismo também aqui na América Latina, mediante uma nova potência capitalista na época, que são, no caso, os Estados Unidos, e principalmente de 1945 para cá, a partir da hegemonia estadunidense, você tem uma mudança na liderança desse imperialismo clássico, que até então era a Inglaterra, em especial a França, e passa a ter uma liderança no pós-Segunda Guerra Mundial a partir dos Estados Unidos. E essa liderança dos Estados Unidos, até por conta das contradições da luta antifascista, antinazista, antinazifascismo, e também por conta da ebulição, do ascenso dos movimentos de libertação nacional, os movimentos anticolonialistas, esse vai ser um imperialismo que vai tentar se apresentar para o mundo como um imperialismo que constrói hegemonia sem ter necessariamente como a sua principal forma de intervenção o estabelecimento de novas colônias, ao contrário do que se fazia em especial a Inglaterra e na França. E aí, a partir desse momento, a partir principalmente da liderança estadunidense desse sistema imperialista, você vai ter formas de intervenção imperialista ainda mais sofisticadas, que vão
são formas de intervenção que vão perpassar pela dominação tecnológica, pela dominação econômica, pela dominação cultural e também pela dominação jurídica. É claro que essas formas de intervenção imperialista são ancoradas na coerção também. Quando a gente fala coerção, é no poder militar, né? Estados Unidos, até hoje, é a grande potência militar do mundo, não apenas em termos de armas, mas em bases militares espalhadas por todo o globo. Nenhuma outra potência na história teve um tamanho poderio militar nesse sentido. Mas, além desse domínio militar, vai também se expandir um domínio político, ideológico, cultural, que também perpassa pelo universo jurídico. Essa é que a gente chama as novas formas de intervenção, de construção de hegemonia desse imperialismo contemporâneo. Lembrando, é claro, que o imperialismo ele tem uma base econômica. O imperialismo ele não é só o que a gente vem trabalhando, Marcelo, apenas uma questão geopolítica. O imperialismo ele se calca na exploração econômica dos países do chamado norte global com relação aos países do sul global. E como que se dá essa exploração econômica, para a gente fazer aqui uma introdução a essa temática? Se dá principalmente ao que a gente chama das transferências de riqueza do sul global para o norte. Essas transferências de riqueza pode ser por meio da cobrança de juros, royalties, domínio das patentes, enfim, uma série de mecanismos que transferem valor, que transferem riqueza socialmente produzida na periferia e que vão para o exterior. Por exemplo, muitas das empresas, dos lucros que são obtidos por empresas transnacionais que estão aqui no Brasil, estão na América Latina, esses lucros não ficam no Brasil. Esses lucros são remetidos, são enviados, são transferidos para as matrizes dessas transnacionais que ficam localizadas, essas matrizes, especialmente no norte global, em especial quando a gente fala nos Estados Unidos. E essa transferência de riqueza, que é sugada dos países do sul global, ela é legitimada por essas intervenções imperialistas. E aí o que eu tenho enfatizado, Marcelo, que a gente vem estudando, que quando a gente fala, às vezes, intervenção imperialista, a gente acha que é um episódio, que óbvio, que existem esses episódios, né? Como a guerra do Iraque, na Líbia, na própria Síria, são intervenções diretas do imperialismo, em especial a partir de mecanismos militares diretos, que vão ocupar um país, que vão destruir um país e, consequentemente, garantir interesses corporativos, econômicos desses centros imperialistas. Mas, para além dessas formas de intervenção direta e até episódicas do imperialismo, você tem formas intensivas e contínuas de intervenção imperialista. E aí quando a gente fala de formas contínuas, é que o imperialismo, mais do que uma relação social de dominação externa, que vem de fora para dentro, ele também incorporado na própria institucionalidade e na própria relação política, social e econômica nos países dependentes, nos países periféricos, como é o caso do Brasil. E aí entra a nossa prosa sobre o lawfare, né? A partir de 1945, e isso foi muito intensificado no final da década de 70 e na década de 80, com o advento do neoliberalismo, o universo jurídico também vai ser espaço de construção dessa hegemonia imperialista, principalmente por meio de uma série de legislações extraterritoriais dos Estados Unidos, legislações que estão no terreno da anticorrupção, na guerra às drogas, depois do 11 de setembro de 2001, no combate ao terrorismo, e essas legislações vão permitir que os Estados Unidos tenham um domínio da deontologia do direito no Ocidente como um todo e na sua periferia. E esse domínio jurídico vai além até da construção dessas jurisdições extraterritoriais. Para quem está nos acompanhando, quando a gente fala jurisdições extraterritoriais, são leis dos Estados Unidos, mas que são aplicadas no restante do mundo. Vamos dar um exemplo aqui clássico, que tem a ver com a própria Lava Jato, a FCPA, a Lei
contra a corrupção no exterior, uma lei estadunidense que dá poder econômico de polícia para os Estados Unidos punirem empresas, indivíduos, governantes de outros países dando um poder extraterritorial para essa lei. Além desse domínio de legislações extraterritoriais, essa dominação jurídica ela vem acompanhada de uma ação ideológica junto aos países, em especial, não somente, mas aos países periféricos, uma dominação acadêmica, ideológica, cultural muito extensa desse domínio do que a gente chama do imperialismo legal dos Estados Unidos. Essa ação ideológica, cultural, acadêmica vem por meio de entidades, associações estatais estadunidenses, por exemplo, acordos bilaterais, acordos multilaterais. Quando a gente fala até a influência desses acordos multilaterais que os Estados Unidos construiu em organismos multilaterais, como a própria ONU, a OEA, dentre outros organismos, mas também, Marcelo, se dá por meios paraestatais, a partir de aparelhos que a gente chama privados de hegemonia, ou aparelhos ideológicos, para quem está nos acompanhando, para ver se é perceptível, que são aparelhos que se apresentam como da sociedade civil, se apresentam como da sociedade, até mesmo autônomos, independentes, mas que propagam essa ideologia, propagam essa perspectiva hegemônica do domínio jurídico do imperialismo estadunidense. E aí a gente vê a ação de ONGs, de tanques de pensamento, chamados think tanks, dentre outras, que vão divulgar essa perspectiva do domínio ideológico, político e jurídico do imperialismo estadunidense. Por exemplo, no combate à corrupção, esse domínio vai construir na periferia, inclusive aqui no Brasil, toda uma hegemonia do chamado direito criminal, do direito criminal para pensar e resolver casos de corrupção. E aí é por isso que a gente chega na nossa hipótese, que a gente acredita ter está comprovando, não somente no nosso livro, mas ao longo das nossas publicações, é que esse imperialismo contemporâneo, em especial por meio da ação do imperialismo legal, internaliza legislações, modos de pensar, teorias acadêmicas, cooptação de membros do sistema de justiça brasileiro, não só desse sistema de justiça, mas também próprio parlamentares, membros do Poder Executivo, enfim, parte do Estado brasileiro é cooptado para essa lógica do imperialismo legal que impulsiona as práticas de lawfare, né? Que nós tivemos como o seu principal laboratório a Lava Jato, mas essas práticas de lawfare elas são internalizadas muito impulsionadas a partir dessa ação contínua do imperialismo, que acaba limitando a nossa própria prática do direito numa perspectiva de soberania, numa perspectiva de ampliação dos direitos, de preservação dos ganhos e das conquistas da Constituição de 1988, em especial o chamado controle social, controle democrático, uma série de avanços, mesmo que tímidos e formais, muitas vezes, que nós tivemos por conta de diversas lutas sociais e democráticas na nossa história, acabam sendo esses avanços acabam sendo neutralizados por essas concepções que são internalizadas aqui, e essas legislações e essas práticas, que, de alguma forma, essa internalização, Marcelo, representa uma aliança entre setores, frações internas aqui da sociedade brasileira e até frações da própria burocracia de Estado. Quando a gente fala até setores da sociedade, são parte aí da nossa classe dominante, da própria burguesia, e também
frações aí da nossa burocracia de Estado, numa aliança com esse imperialismo contemporâneo, que vai até muito além apenas de ações do Estado estadunidense, mas também representam alianças entre as classes empresariais dos respectivos países. Por exemplo, no nosso livro, nós trazemos documentos, provas contundentes da relação que teve entre agentes da Lava Jato e agentes do sistema judiciário brasileiro com ONGs, tanques de pensamento transnacionais estadunidenses. Né? E essa ação, essa aliança, se dá muitas vezes por meio de congressos, bolsas acadêmicas, a gente até brinca, a diplomacia do coffee break, até mesmo, por exemplo, o que vem sendo muito denunciado por diversas entidades e sujeitos da sociedade brasileira, juízes, parlamentares, também essa aliança representou um ganho financeiro, muitas vezes, para esses membros do sistema de justiça do Brasil, em especial os membros da antiga Operação Lava Jato. Então, isso que a gente tenta demonstrar, desvelar para o público como que o imperialismo, mais do que uma categoria do passado, ela é uma categoria fundamental para compreender as relações no Brasil, numa formação social periférica, dependente como a nossa, e não apenas para compreender, mas para ter alguma perspectiva transformadora, estrutural, radical não no sentido de ser extremista, mas no sentido de ir na raiz dos problemas e enfrentar e propor alternativas. Eu acho que esse é o caminho que a gente vem fazendo, não somente no nosso livro, mas também nas nossas pesquisas. Uma coisa, para quem começou a travar contato com essa problemática, né? Você teria sugestões também de leitura, além do seu livro? Ótimo. Olha, eu vou começar pelo clássico. Eu gosto dos clássicos. Não sei se Marcela, você me parece que também gosta. Os clássicos, eles não são bíblias. Para quem a gente está nos acompanhando, né, no sentido de serem infalíveis. E a gente sempre tem que contextualizar historicamente, mas ir aos clássicos é algo fundamental. Então, eu indico a primeira coisa, o livro clássico do Lenin, que é muito pequeno, mas dá inicia essa discussão sobre o imperialismo clássico. Muita coisa até mudou da época do Lenin para cá, a gente sabe. Não temos uma leitura dogmática, manualística sobre o Lenin, mas é o imperialismo fase superior do capitalismo. E a outra leitura clássica que eu acho que para a história do Brasil é fundamental é um livro que se chama A Internacional Capitalista, de um historiador que era uruguaio, mas ele foi radicado aqui foi professor da Universidade Federal Fluminense, que é o René Dreyfus, A Internacional Capitalista, que justamente ele vai tratar dessa relação histórica entre as classes empresariais do Brasil com classes empresariais do exterior, em especialmente dos Estados Unidos, e como que essa relação contínua reverberou em mudanças de governo, em golpes, em aplicação de políticas públicas. O trabalho que eu faço sobre lawfare, sobre anticorrupção, é inspirado nesse esforço, mas é só uma partezinha. O René Dreyfus ele dá um panorama muito mais amplo e histórico dessas relações e que deve ser vista. Por exemplo, para a gente entender o golpe de 2016, o golpe de 2016, Marcelo, não sei se ele foi anunciado no chamado Conselho das Américas, o Temer, né? Que é uma reunião de parte da burocracia de Estado brasileira, parlamentares, com empresariado estadunidense que tem investimento no Brasil e também com o empresariado brasileiro, alto empresariado. A gente está falando do grande capital monopolista aí, né? Transnacional. Então, é para a gente ver como que isso, mais do que uma teoria da conspiração, o imperialismo é uma relação histórica, social, concreta que está aí até os dias atuais. Certamente.
Puxa vida, eu gostaria de te agradecer, professor. Esse ponto de partida inicial, eu acho que vai gerar muito interesse, né, das pessoas continuarem, e, inclusive terem acesso ao seu livro também. Né? Vai gerar uma enorme curiosidade. Muito obrigado, viu? Nada, só um comentário a mais. Não sei se vocês Por viram, favor. essa semana até o Bolsonaro falando de lawfare, né? Que ele é vítima de lawfare por conta aí dos seus crimes que foram cometidos e que estão sendo julgados. Aí a dica que fica é muito importante: se você não relacionar o lawfare com o imperialismo, você pode cair nessas armadilhas, até sendo manipuladas pela extrema-direita, né? A gente tem que ir a fundo para desvelar, até mesmo para não banalizar esse conceito tão importante que está sendo denunciado, que é do lawfare. Certamente, professor. Então, muito obrigado. Vamos chegando aqui ao final aqui do nosso programa hoje. Como sempre digo, quem gostou, peço que curta. Quem curtiu, peço que se inscreva. E quem se inscreveu, peço que chame os amigos para conhecer o nosso trabalho. Até a próxima. Estou à disposição.